Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre livros que criticam a religião. Ou não necessariamente a religião, a representantes da religião. Que é religião, né? Se a gente pensar que religião é algo abstrato, uma corporação abstrata, o que faz a religião são os seus representantes, então se a gente está falando de comportamentos inadequados de seus representantes, a gente está falando de religião, de modo geral. Então, livros que criticam comportamentos de figuras religiosas. Vou começar falando de O Santo Inquérito, do Dias Gomes. Aqui a personagem branca, ela pula no rio para salvar um padre do afogamento. Este padre ficou muito perturbado com ela, né, com a figura, uma moça jovem, bonita, interessante e tal. Começou a fazer perguntas. Ela pulou para salvá-lo, acho que tirou a roupa, não lembro bem, acho que foi isso. E ele ficou muito incomodado, perturbado com isso, né? Por que será? Perguntando, descobriu que ela já tinha feito isso antes, uma noite de calor, né? Já tinha se banhado nua e tal. E ele começou a ser, imagino, né? Que ele começou a ser acometido por imagens, assim, que o incomodavam. Só sei que não demorou muito, o Santo Inquérito, né? O Santo Ofício baixou para investigá-la, questioná-la, ela e a família. Ela era noiva, tinha o pai e tal. Ela, pai, noivo foram questionados e tudo que eles falavam usavam contra eles, né? Então parecia uma rede, uma teia. A situação foi indo de modo que, sim, houve morte, houve um monte de coisa que eu não quero dar spoiler. Leiam a obra, vocês vão gostar muito. E no fim a gente descobre, né, óbvio, ficou evidente que é o padre que tinha chamado Santo Ofício porque queria uma punição, uma averiguação de uma pessoa que salvou a vida dele, percebam, né, pessoa que salvou a vida dele. Mas ele quis convencê-la de que ela vivia em pecado. O pecado estava na mentalidade dele, que estava perturbado pela moça, que o incomodava, né. E no fim desta obra isso fica bem evidente. Pelo comportamento do padre a gente fala, nossa, mas que filho da mãe, né? Que figura é essa, odiosa, né? Mas enfim, leiam essa peça, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Religiosa de Denis Diderot, ou Diderot, como dizemos aqui no Brasil. Aqui é a história da Suzanne, uma moça que foi posta no convento ainda adolescente pela família. Só que ela não tinha vocação religiosa, ela não queria ir para lá. Depois ela descobriu que acabou sendo a única solução porque não sabia o que fazer com ela. Ela era filha bastarda, a mãe dela tinha tido um relacionamento ilícito e as irmãs dela, né, filhas do padrasto, né, até então ela não sabia, né, o pai dela, precisavam casar, então elas iam se acertar na sociedade e a Suzanne era ali a letra escarlate da mãe, né, manchava a mácula da família. E a mãe pediu, pelo amor de Deus, enfim, para a filha ir pro convento, né, porque ela voltou para casa, ela falou que não tinha vocação, mandaram ela de volta para casa. Eu só sei que ela ficou indo de convento em convento, porque a mãe a convenceu que era a melhor solução, que ela não podia fazer isso com a própria mãe, não sei o que, enfim. Ela ficou indo de convento em convento, falava que não tinha vocação, e aí falava que ela estava com o diabo no corpo, né, lá no convento, as madres, que ela estava com o diabo no corpo. Ela foi punida, torturada, ficava lá em celinhas, tipo solitária, nua, adoecia, ela era punida horrivelmente por conta disso. Em outro convento, sofreu assédio de madre superior, assédio sexual. Vou dar um spoilerzinho, não é spoiler total, porque eu não vou falar o fim, mas ela conseguiu sair desse convento, do último convento que estava, né, porque ela passou por vários. Mas não pense que ela foi feliz, não, viu? Ela só se lascou, ela vai entrar naquela relação de personagens sofredoras, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso e provavelmente vou fazer outro. O crime do padre Amaro. Aqui a gente tem a figura de um cafajeste, né? O padre Amaro. Ele, padre, bonitão, jovem, ele se apaixonou pela Amélia, eu acho que é esse o nome dela. Eles tiveram um caso e ele agia de maneira muito cafajeste. Ele era um sedutor e ele se safou. Quem ficou com o ônus desta relação foi a Amélia. Ele não tinha culpa. Ele não tinha vocação também, hein? Isso fica muito evidente. Bom,
pelas atuações dele a gente já percebe, mas isso ficou bem evidente no começo, quando a gente tem acesso à história pregressa dele, de como ele se tornou padre. A gente percebe que ele não tinha vocação. Na verdade é uma profissão, é como ser advogado, é como ser médico, então segue a vida religiosa. Então vocação é outros 500 aqui. E ele seguiu, e ele é mau caráter, porque ele seduziu a moça, e ele se safava, ele não tinha culpa, ele se dava bem, e ele salvava a própria pele, sim. Então é um comportamento do padre, um comportamento assim, desonesto, amoral, imoral e amoral. Né? Aqui a gente tem, na verdade, crítica à posição da família também, mas como esse vídeo é sobre a questão religiosa, aqui a gente tem a posição dos conventos, das freiras, punir uma pessoa que confessa não ter vocação. Não é só punição simples, é tortura. Aqui a gente também tem tortura. Aqui não era questão de vocação ou não, queriam tirar o diabo do corpo, queriam perseguir a moça. Percebam que a gente está aqui numa situação, nesses dois casos principalmente, que a gente percebe uma situação muito comum, como aquela situação de louco no hospício. Uma pessoa no hospício, se fala que não é louca, aí acha que ela está sendo louca dizendo que não é louca. E se ela tentar convencer com mais veemência, ela já está ficando agressiva. Se ela grita, se ela reage, aí dá um calmante, aí a pessoa acaba enlouquecendo mesmo pelo contexto, pelas relações de lá. Aqui é a mesma coisa. Tudo que a pessoa fala é usado contra ela e reforça a sua condição diante do algoz. Só que aqui a gente está falando de igreja, né? Falar de hospício a gente está falando de Estado a maior parte das vezes, né? O Estado como um poder repressor, disciplinador, é o que o Foucault fala em Vigiar e Punir. Aqui a gente está falando de igreja, que também é um instituto sociológico, né, que também é repressor, que também vigia, que também pune. Em nome de Deus. Perceba, eu não estou falando mal de religião, não. Eu estou comentando livros em que a gente tem comportamentos inadequados de figuras ditas religiosas. É claro que tem livros, tem na vida real, tem, enfim, exemplos por aí de pessoas religiosas que são, assim, uma honra para qualquer religião, mas não é o caso dessas aqui. Então perceba, eu não estou falando mal de religião, estou falando de comportamentos religiosos inadequados que aparecem nestas 3 obras. O que é pior, nesses 2 casos de repressão, essas 2 histórias são reais. A Branca realmente existiu, ela realmente foi julgada pelo Santo Ofício. E a Suzane também. Ela é uma história real que Diderot contou, que torna tudo mais triste ainda, certo? Então é isso. Se vocês têm indicações sobre esse tema para me dar, fiquem à vontade, eu vou adorar saber. Eu gosto muito do tema. Aliás, eu gosto de todos os temas. Vocês já perceberam que eu gosto muito de tudo. Então, por favor, me indiquem aqui embaixo. Vou ficar muito grata. Não se esqueça de me seguir no Instagram e no Facebook, que é a página do blog O Que Vi do Mundo. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.